Olá, aqui quem fala é o Daniel, da ilha de Boipeba. Mais um dia, mais uma oportunidade de abrir as nossas Bíblias e deixar Deus falar conosco. Aqui eu não compartilho uma palavra porque eu tenho todas as respostas. Eu compartilho porque também estou aprendendo a caminhar com Jesus todos os dias. A Bíblia que eu leio precisa primeiro falar comigo para depois eu falar com vocês. E hoje essa frase é ainda mais verdadeira, porque a mensagem que eu quero compartilhar com vocês nasceu de uma madrugada difícil, de ontem para hoje, né, que eu vivi junto com alguns familiares, né. Bem, se eu pudesse hoje dar um título dessa reflexão, seria, né, quando o medo bate a porta de madrugada. Talvez você se identifique também com isso e eu quero aqui deixar relatado nessa devocional. Hoje eu não vou trazer uma explicação teológica, né, correr dentro de um livro, mas uma experiência pessoal, né, que eu queria compartilhar com vocês. E foi uma madrugada muito difícil, dolorosa, de ontem para hoje, né? Eu passei a noite muito preocupado com a situação de família, com uma situação minha, né, de saúde, e minha mente ficou muito acelerada, né? Eu fiquei ansioso, senti medo, e em determinado momento eu percebi que minha confiança em Deus estava sendo sufocada ali pela minha preocupação, pela minha angústia. O corpo estava dando o recado, né? E então hoje eu não quero falar com vocês como alguém que venceu todas as coisas. A semana passada nós falamos muito aqui de fé, quem acompanha o canal, e essa madrugada foi uma madrugada para mim de colocar em prática, junto com alguns familiares meus, né? A fé que nós temos e o que nós falamos. Então foi um confronto muito grande. Bem, eu quero conversar hoje aqui como alguém que ainda está aprendendo, e eu tenho falado sempre isso. E talvez você também se encaixe no que eu quero compartilhar com você a respeito dessa experiência, que não foi nada agradável num primeiro momento, com a sua vida, e para dizer que nós somos homens, nós temos as nossas limitações, os nossos medos, os nossos fracassos, as nossas ansiedades, né? Mas Deus é conosco, porque existe algo diferente nas preocupações da madrugada. Essa madrugada eu pude ver que é desesperador, né? Durante o dia existem pessoas, trabalho, a gente consegue ocupar a mente, né? O barulho, coisas para fazer, mas quando chega a noite, né? A casa fica silenciosa. Se você tem um cônjuge, tem filhos, eles dormem, e aquilo que conseguimos, né, distrair durante o dia começa a falar mais alto. Eu, particularmente, em relação à minha saúde, né, eu venho há alguns meses lutando com algumas situações, principalmente na esfera da mente, nem tanto da do corpo, mas é uma batalha, né, que eu tenho tentado vencer a cada dia, para que o inimigo da nossa alma não consiga minar a minha fé. E talvez seja assim com você, né? E aí na madrugada, quando chega ali a hora de você estar só, que você se vê só, uma preocupação só acaba virando 10, né? Nossa mente começa a imaginar conversas que ainda nem aconteceram, problemas que ainda nem chegaram, mas diante do que a gente consegue enxergar, a gente começa a conjecturar tanta coisa, consequências, né, que talvez nunca existam na nossa vida, mas é aquele desespero, aquela angústia. E quando percebemos, estamos tentando resolver, né, às 3 da manhã, uma manhã que nem chegou ainda.
E precisamos olhar para a Bíblia nesse momento e lembrar de tudo que nós sabemos, falamos. Para mim foi muito confrontante, porque são muitos textos, são muitos ensinamentos que vêm, mas eu reconheço que, e essa noite, essa madrugada foi uma de que quão pequeno eu sou e preciso realmente de Deus na minha vida, né? E talvez você esteja vivendo exatamente isso, né? Então eu quero começar com aquilo que me confortou, né, com Jesus, o que ele diz lá em Mateus 6,34. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Na teoria, realmente é muito lindo, né? A gente quer que isso aconteça, seja assim, mas na prática, na madrugada, com dor, vendo um familiar seu que precisa de uma intervenção divina, vendo a saúde, seu coração palpitar, a pressão subir, não é fácil, não é fácil, e eu jamais vou minimizar a sua dor, principalmente em relação ao que aconteceu comigo de ontem para hoje, mas eu quero dizer que Deus é contigo, né? E nesse capítulo aí, Jesus ele não está dizendo que não existem problemas. Nós falamos disso várias vezes aqui ao longo dessa semana que passou. Ele diz, né, não tente viver amanhã hoje, né? O dia de amanhã pertence a Ele. E isso falou comigo e espero que continue falando mais ainda e que fale com você. Porque talvez parte, né, da minha angústia não estivesse apenas naquilo que estava acontecendo essa madrugada, né? Problemas de saúde e dentro da família. Estava naquilo que eu imaginava que poderia acontecer. Para que podia evoluir aquilo ali na minha saúde, dentro da minha família, no problema que nós estávamos enfrentando. E existe uma enorme diferença nisso aí, né? Há coisas que são realidade e há coisas que são possibilidades aí produzidas pela nossa mente. E é onde precisamos, né, do cuidado de Deus, porque o adversário das nossas almas, quem não nos quer bem, o nosso inimigo, né, que está, como a Bíblia diz, ao nosso derredor, rugindo como leão, vai tentar minar a nossa fé, e é no âmbito da mente que começa, né? Nós precisamos aprender a separar essas duas coisas aí, porque podemos sofrer hoje por uma coisa que talvez nem aconteça amanhã. Podemos pensar na nossa saúde que é uma situação e não é nada daquilo que nós estamos pensando, né? E foi aí que eu me lembrei de uma história, né? Jesus estava atravessando o mar ali com os discípulos e uma grande tempestade começou. Muitos de vocês conhecem essa passagem. As ondas estavam entrando, né, no barco e Jesus dormindo. Os discípulos ficaram ali desesperados naquele momento, acordaram Jesus. Mestre, não te importas que pereçamos? Em Marcos 4,38, né, os discípulos dizem a Jesus. E essa pergunta me chama muita atenção, né? Não te importas? Foi o que eles perguntaram. Porque o medo, né, não apenas aumenta o tamanho do problema, às vezes ele começa a distorcer aquilo que pensamos sobre Deus, né? Será que Deus está vendo isso aqui que eu estou passando agora, que minha família está passando? Será que Deus se importa realmente ou tem coisas mais importantes para resolver? Será que Ele me abandonou nesse momento e eu estou pagando por alguma coisa que eu fiz e mereço isso? Veja bem, Jesus estava ali dentro do barco, né? Mas os discípulos interpretaram seu silêncio como falta de cuidado. Quantas vezes fazemos a mesma coisa? E essa noite eu confesso que fiz também isso, né? E pensamos, Deus não respondeu ainda. Então pensamos, né, que Ele nos esqueceu. A situação não mudou desde daquela ocasião ali com os discípulos no barco. Então pensamos que Ele não está trabalhando, né? A tempestade continua nas nossas vidas, dentro da realidade de cada um. Essa madrugada foi na minha saúde e na vida de familiares. E aí então começamos, né, a perguntar, Senhor,
o Senhor não se importa, me ajuda, por favor, o Senhor é Deus, o Senhor pode fazer isso agora, tira essa dor, tira essa angústia, tira esses pensamentos da minha mente tão terríveis, de projetar já algo para o amanhã. Mas o silêncio de Jesus naquele barco nunca significou ausência, né? Ele estava lá. E talvez, como eu precisei ler isso e dentro da palavra de Deus me confortar com isso, talvez você precise também dessas palavras hoje. A tempestade que você está atravessando não significa que Jesus saiu do seu barco, do nosso barco. Bem, então ali naquela ocasião Jesus levanta, repreende o vento e o mar se acalma, na hora dele, no tempo dele, da maneira dele, né? E depois ele ainda pergunta aos discípulos: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé, né? Bem, mas existe algo importante aqui. Os discípulos tiveram medo, mas assim, para quem que eles correram, né, quando tiveram medo? Isso é meu grande ensinamento. Para Jesus. Talvez fé não seja nunca não sentir medo, né? Não é isso. Talvez fé seja aprender para onde correr quando o medo chega, e devemos correr para Jesus, que foi o que eu fiz a madrugada toda. Eu não dormi praticamente. Eu estava correndo para Jesus, né? Mesmo com pouca fé ou às vezes faltando a fé. Existe um homem na Bíblia que fez uma oração que eu considero uma das mais sinceras das Escrituras, né? Ele disse a Jesus, em Marcos 9:24, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E essa está sendo a minha oração hoje, né? Eu creio, Senhor Jesus, eu creio, meu Deus, mas me ajuda na minha falta de fé, na hora que eu não consigo ter a fé que precisava ter, né? Eu gosto dessa oração porque ela parece contraditória, né? Primeiro diz, eu creio e tenho falta de fé, né? Como é que eu creio e não tenho fé? As duas coisas estavam dentro daquele homem, e eu me identifico muito com você, e eu espero que você também se identifique com isso. E talvez algumas vezes esteja, né, bem claro para nós isso aí. Senhor, eu confio em Ti, mas eu estou com medo. Eu sei que o Senhor cuida de mim, mas eu estou muito preocupado com isso, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, e se minha saúde for para esse caminho, para aquele caminho. Eu sei que o Senhor está no controle, meu Deus. Senhor, mas minha cabeça não consegue parar, eu não consigo dormir, eu perdi a noite. E talvez nossa oração não precise esconder isso, né? Podemos simplesmente dizer, Jesus, ajuda-me naquilo que ainda está fraco dentro de mim, a minha fé. Não tenha vergonha, eu fiz essa oração hoje, né? Mas então surge uma pergunta prática. O que fazemos com a preocupação? Vamos ser práticos agora, à luz da palavra, né? Pedro, ele responde lá em 1 Pedro 5:7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. A palavra que chama minha atenção é lançando. Ansiedade é um peso muito grande e é ruim, é mal, enfraquece os ossos, adoece a carne. Isso é verdade. Ansiedade deve estar bem longe das nossas vidas, mas é um mal que nós enfrentamos todos os dias, né? É um peso, e peso foi feito para ser colocado em algum lugar, né? O problema é que muitas vezes entregamos para Deus nas orações, né? E 5 minutos depois pegamos esse peso de volta e não confiamos, né? E não temos a fé que precisávamos. Senhor, entrego o meu filho nas tuas mãos. 5 minutos depois, mas e se acontecer isso com ele, Senhor? E se for desse jeito, meu Deus, e tal, né? Senhor, eu entrego a minha saúde em tuas mãos. Senhor, mas e se isso que eu estou sentindo aqui, essa dor, for algo mais grave do que eu acho? E se isso... Senhor, entrego as minhas finanças logo depois, mas e se o dinheiro não entrar, Deus, como vou fazer? Não tem como resolver se não entrar.
Senhor, eu entrego toda a minha família nas tuas mãos. E então passamos horas imaginando tudo que pode dar de errado em relação à nossa família, quando pedimos assim, né? Talvez entregar seja uma prática diária e precise começar com as coisas pequenas, um exercício, né? Às vezes, várias vezes no mesmo dia. Isso é o que eu aprendo hoje e eu quero botar em prática na minha vida. É um exercício diário, a entrega, né? Para que a nossa fé aumente. Quando a preocupação voltar, né? Pai, isso já está nas tuas mãos, eu quero chegar de verdade, eu peço ao Senhor que traga isso ao meu coração e ao seu também, essas atitudes de confiar e dizer a Deus, Pai, isso já está nas tuas mãos. E quando voltar novamente, Senhor, continuo entregando e confiando no Senhor. Paulo nos dá uma orientação muito prática, né? Lá em Filipenses 4:6, ele diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecidas diante de Deus as vossas petições, pelas orações e pelas súplicas com ações de graça. E veja a promessa logo depois no versículo 7, né? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Observe que Paulo diz, né? E imediatamente todos os seus problemas, ele não diz, né, isso, desaparecerão. Né? Ele promete para nós ali no ensinamento algo diferente. Paz no meio da situação. Paz, a paz que excede todo entendimento. Ore por isso todos os dias, pois eu tenho orado. Às vezes nós pedimos, Deus, muda tudo ao meu redor para que eu tenha paz, né? E Deus, ele começa fazendo algo dentro de nós para nos dar essa paz. Eu vou guardar o teu coração enquanto você atravessa isso e vou te dar fé para isso. Essa paz excede, né, o entendimento, justamente porque algumas vezes não existe uma explicação lógica para estarmos em paz naquele momento de tanta angústia. O problema ainda existe, né? A resposta ainda não chegou, a conversa ainda precisa acontecer, você ainda precisa ir no médico para entender o que é o motivo realmente daquele problema, daquela doença, daquela dor. Mas alguma coisa dentro de nós começa a dizer, Deus continua aqui. E hoje eu percebi outra coisa, né? Preocupação muitas vezes nasce do amor, né? Do amor. Nós não nos preocupamos porque, na verdade, nós nos preocupamos porque amamos nossa família, nossos filhos, nossa casa, nosso futuro. Né? O problema começa quando o amor tenta assumir uma responsabilidade que pertence somente a Deus. Eu posso amar alguém, né? Eu posso aconselhar, posso ajudar, posso orar e devo, posso estar presente, mas eu não consigo controlar todas as decisões daquela pessoa. Não consigo controlar o amanhã, né? Não consigo impedir o sofrimento, eu não consigo estar em todos os lugares. Eu não sou Deus, né? E ninguém vai ser Deus para mim e pode fazer isso por mim. E reconhecer isso não é falta de amor, né? É humildade. Existe uma frase lá em Salmos 46 que talvez seja necessário para a nossa geração, né? Para o que nós vivemos. Salmo 46:10 que diz, aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Em outras palavras ali, né? Existe um Deus e não sou eu, e não tem nenhum Deus humano para mim, né? Eu não sou para ninguém como não tem ninguém para mim. Talvez parte da nossa ansiedade venha da tentativa de ocupar um lugar que nunca nos pertenceu, né? Ou colocar alguém na nossa vida que o lugar daquela pessoa não é esse na nossa vida para tentar suprir a nossa ansiedade, né? Ou acabar com ela, ou coisa do tipo. Nós queremos controlar o resultado para realmente acreditar naquilo que nós estamos angustiados, né? Pessoas, né? Queremos acreditar realmente que aquela pessoa vai resolver aquilo, as circunstâncias, o futuro, mas existem coisas que somente Deus consegue carregar e nós não temos o que fazer a não ser orar, crer, pedir a Deus fé
e que Ele nos traga paz que excede todo entendimento, né? Então, talvez hoje nós precisemos, né, superar duas coisas que eu identifiquei aqui, né? Aquilo que está nas minhas mãos e aquilo que está nas mãos de Deus, né? Eu preciso realmente separar essas duas coisas e pedir ao Espírito Santo de Deus que me traga entendimento sobre ela. Né? O que eu consigo identificar que está em minhas mãos e eu posso fazer? Né? Uma conversa, uma decisão, pedir perdão, procurar ajuda, ir ao médico, trabalhar, organizar alguma coisa. Isso eu devo fazer e faça você também. Mas e o resultado final? Né? O coração das outras pessoas, o amanhã, aquilo que não conseguimos controlar. Simplesmente eu vou entregar e que você faça a mesma coisa. Né? Entregue a Deus. Bem, existe ainda, né, algo que quer dizer para quem passou, já estou terminando, uma madrugada, né, uma noite com a minha. Não transforme uma madrugada ruim numa sentença sobre a sua fé e não deixe com que a sua fé esmoreça. Talvez você tenha chorado muito, como eu, como os meus familiares, talvez tenha ficado com muito medo, como eu fiquei, talvez tenha pensado coisas que normalmente não pensaria, né? Talvez tenha perguntado: Deus, onde o Senhor está nesse momento? Me ajuda, por favor. O Senhor tem poder, o Senhor é que criou todas as coisas. Lembre-se de Elias, como eu, né, lembrei. Depois de uma das maiores experiências espirituais da sua vida, ele entrou numa crise profunda, o profeta Elias, e ficou com medo e fugiu. E o que Deus fez? Antes de dar uma grande explicação teológica aqui, Deus permitiu que Elias descansasse e fosse alimentado. A Bíblia nos diz isso lá em 1 Reis 19:7. Deus falando, né? Levanta-te, come, porque o caminho te será sobre modo longo. Somos espírito, né? Mas também somos corpo. Né? Existem momentos em que estamos cansados, sem dormir, fisicamente descansados, e tudo parece maior. Por isso, cuide bem do seu corpo que Deus lhe deu. Né? Descanse, respire, alimente-se, procure ajuda médica se precisar de profissionais de saúde, psicólogo, psiquiatra, e continue orando, porque fé não significa ignorar nossa humanidade, né? Significa viver nossa humanidade na presença de Deus e buscando fé e pedindo a Ele a paz que excede todo entendimento. Hoje eu não acordei com todas as respostas para aquilo que me preocupou tanto, né? O pouquinho que eu dormi, mas acordei lembrando de algo maior. Eu não preciso ter todas as respostas para confiar naquele que tem em Deus. Talvez a situação ainda precise ser resolvida, né, na minha vida, na minha família, na sua vida, na sua família, nos seus negócios, na sua particularidade de vida. Talvez exista coisas a serem feitas, né? Talvez você ainda tenha que lutar, assim como eu, com pensamentos ansiosos durante o dia. Mas eu posso, né, fazer uma escolha. Quando o medo vier, e eu quero tomar isso para mim e ser prático, né? E quando o medo disser, e se tudo der errado, eu quero responder, e em nome de Jesus que você também responda. Mesmo que eu não saiba o que acontecerá, Deus está comigo. Quando minha mente disser, você precisa resolver tudo agora, senão não vai dar certo, quero responder e que você também responda. Hoje farei aquilo que está ao meu alcance, o amanhã a Deus pertence. E quando a minha fé parecer pequena, posso fazer aquela oração, né? Jesus, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem aí, não sei, né, da onde você está, depois de uma madrugada muito difícil também, né? E eu quero orar por nós dois, por mim e por você que está aí, né? Eu quero pedir, Pai, nossa mente está cansada, existem situações que nos assustam, existem pessoas que amamos, né, e que
não conseguimos controlar. Existem problemas cujos as respostas ainda não conhecemos. Perdoa-nos quando tentamos carregar aquilo que pertence somente a Ti. Hoje, nós lançamos novamente sobre Ti nossas preocupações. Aquilo que conseguimos resolver, dai-nos sabedoria para enfrentar, né? E aquilo que não conseguimos, controla, dai-nos fé para entregar, para prosseguir. Guarda a nossa mente, Pai, guarda a nossa família, guarda nosso coração. E quando o medo voltar durante a madrugada, lembre-nos de que nunca estamos sozinhos no nosso barco. Jesus continua conosco. Em nome de Jesus, essa oração que eu peço a Deus por mim e por você. Porque hoje eu aprendi algo que quero guardar. Ter fé não significa nunca sentir medo. Hoje, na verdade, essa madrugada, na prática, bem real, daquilo tudo que nós víamos falando aqui, as palavras que Deus falou comigo em teoria, né, em esperança, em fé, mas eu precisei botar em prática. Ter fé não significa nunca sentir medo, né? Fé é olhar para o medo e decidir. Você não vai determinar para onde eu vou correr. Eu vou correr para Jesus, mesmo tremendo, mesmo doente, mesmo sem entender, mesmo com o meu filho, com os meus parentes, com meu pai, com a minha mãe nessa situação, naquela situação, mesmo com a fé pequena, porque minha esperança não está no tamanho da minha fé, minha esperança está no tamanho do meu Deus. Que essas palavras não terminem aqui, que elas continuem falando com você o resto do dia, né? Bem, eu sou o Daniel, da Ilha de Boipeba, e lembre-se, não basta conhecer a palavra, precisamos permitir que ela transforme nossa vida. Deus te abençoe e até a próxima.